Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Graça e paz, meus irmãos. Graças a Deus. Tem uma coisa bem fresca sobre nós nesse lugar, ministrar para a gente chegar onde precisamos chegar essa noite. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, ali começa a nossa história, ali começa a nova vida que temos. Deixa eu te dizer uma coisa, eu e você não fomos criados por Deus, não nascemos de novo para ter uma vida melhor, nascemos de novo para ter uma vida nova. E aí qual é a diferença? Uma vida melhor, às vezes ela pode estar baseada em muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, e não é isso que o Evangelho vem ensinar. O Evangelho diz sobre uma nova vida, uma nova realidade, um novo coração, um novo entendimento. Então, quando nascemos de novo, nossa trajetória de vida começa ali. A nossa nova história em Deus começa ali. Somos como bebês que acabaram de nascer. E aí cabe à igreja local e ao Espírito Santo construir-nos à medida de Cristo, a obra perfeita de Cristo. Eu e você estamos numa jornada, e nessa jornada, ela, como foi muito bem dito por Rodrigo em Provérbios capítulo 4, versículo 18, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando um pouco mais a cada dia, até ser dia perfeito. O que seria esse ser dia perfeito? É o sol do meio-dia. O dia perfeito é o sol do meio-dia. Como nós estamos no verão, provavelmente o sol ele nasce por volta das 4h40, 4h30 da manhã. Então o sol ele vai fazendo todo aquele processo geográfico que agora eu esqueci o nome, até isso aí, até ele ser dia perfeito. E o que é dia perfeito? Sol de meio-dia. E então o proverbista compara a vida de um justo, aquele que não anda na sua própria justiça, mas que recebeu de graça a justiça de Deus. Esse é considerado justo. E por quê? Porque ele vive pela fé. Então o justo precisa crer para andar e para crescer à medida do dia perfeito. O justo precisa crer que Deus existe, é galardoador daqueles que o buscam. E à medida que eu vou conhecendo a Deus, conhecendo a sua palavra, tendo comunhão com o seu Espírito, o sol vai crescendo até ele ser dia perfeito. O salmista, no seu salmo de número 1, ele diz: o homem que não se detém, eu vou ler para você para não ficar nas minhas palavras. São muitos versículos, são muitas coisas, muito temos a falar. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda ou a roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Por quê? Porque agora nós não precisamos ter pessoas que não têm conhecimento de Deus para nos ensinar como é andar com Deus. Agora, nessa nova vida em Cristo, nós temos o Espírito do próprio Deus habitando dentro de nós e a sua palavra para nos instruir como devemos andar. Então o homem maduro é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. E o que é ímpio? Ímpio é aquele que vive na prática da impiedade. Então,
a partir dessa nossa jornada com Cristo, não são mais as coisas externas que vão ditar a minha vida e aquilo que eu preciso fazer. Eu não vou mais ater os meus ouvidos ao que estão dizendo ou ao que as pessoas vão dizer. Por quê? O mundo jaz no maligno, e esse mundo tem muitas vozes. E essas vozes vão dizer para você: olha, se eu fosse você, não ia para esse lugar. Se eu fosse você, não pagava imposto de renda. Se eu fosse você, deixava de fazer algumas coisas, até porque talvez não seja a economia que você gostaria. Mas não é desse jeito que o homem perfeito, que o homem segundo Deus anda. Você está comigo, meu irmão? Ele não vai andar segundo o conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho. Percebe que primeiro você precisa parar os seus ouvidos para ouvir. O homem que não ouve o que o mundo está dizendo, o que a impiedade está pregando, esse é o homem frutífero. E eu vou chegar no versículo 3. Ele não se detém. O que é se deter? Você está caminhando com Deus, eu estou caminhando com Deus, nós estamos caminhando numa jornada, num caminho diferente. Quem é mais do início dos anos 2000 vai lembrar disso. Haviam muitos posts e flyers escrito: nós estamos andando na contramão do mundo. Então, a nossa estrada é outra estrada, não é mais a mesma. Ok? Porque não somos mais, se nascidos de novo, já que nascemos de novo da palavra e do Espírito, não andamos mais segundo a concupiscência dos olhos, segundo a concupiscência da carne e segundo a soberba da vida. A nossa jornada é pavimentada por outra lei. A nossa jornada é construída por uma outra cultura. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos no Brasil, mas não somos do Brasil. Nós pertencemos a um reino, e nesse reino, a base fundamental desse reino é justiça, paz e alegria. Se pudéssemos construir a maneira com que as estacas desse palácio é construído, são esses: justiça, paz e alegria. A Bíblia diz que o trono de Deus está justiça e equidade. Então, estamos aqui, não pertencemos a esse lugar, somos todos peregrinos. Porque trazemos na mochila o reino. Porque aonde você vai, o rei e o reino vão com você. Então, o homem maduro não é aquele que muda de caminho, não é aquele que se detém no caminho dos pecadores. E quem são pecadores? Aqueles que vivem na prática do pecado. E tem mais um adjetivo: o homem maduro, ele não se assenta na roda daqueles que escarnecem. E escarnecedor aqui não são pessoas ignorantes, são pessoas que conhecem, mas escarnecem. Qual é a mesa que você tem se sentado, meu irmão? Na mesa que fomos convidados pelo próprio Deus a nos sentar, nós temos pão, nós temos vinho, nós temos comunhão, nós temos justiça, nós temos graça, nós temos outros alimentos que o mundo não pode te oferecer. O homem bem-aventurado, mais que abençoado, é aquele que não se assenta em qualquer mesa. Porque quando você se assenta em uma mesa e você está ouvindo a ideia dos outros, ainda que calado, você faz parte daquilo que está sendo dito.
Então existem mesas que nós, que estamos nessa nova rota, nesse novo caminho, não podemos mais nos assentar. Porque escarnecedor não é o mesmo que pecador. Percebe? São pessoas diferentes, são tipos diferentes. Impiedade, pecadores e escarnecedores. Escarnecedores não são os mesmos que os pecadores, porque senão todos seriam o mesmo nome. Então há características ali. Vamos continuar no texto. Você está aprendendo alguma coisa? Glória a Deus. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e medita de noite. Esse homem bem-aventurado, ele tem alegria, ele tem prazer em conhecer a Bíblia. Esse homem bem-aventurado, ele tem alegria e tem prazer em conhecer Deus através da sua palavra, porque ele e a palavra são uma coisa só. Não tem como querermos conhecer a Deus num falso misticismo e não colocarmos a palavra como base. Precisamos de vinho, que fala, tipifica a alegria, tipifica o espírito, mas precisamos de pão. Barriga vazia com vinho faz mal. Tem que ter pão, tem que ter vinho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, esse homem bem-aventurado, ele tem um prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. E aí, como é esse homem? Olha que coisa incrível. E eu digo homem generalizando, ok? Não apenas gênero masculino e feminino. Homem, humanidade, novo tipo de gente. Será como árvore plantada junto às correntes de águas, a qual... que coisa linda. Deu um efeito aí. Depois vocês cortam para mim e mandam aí, por favor. Obrigado. Será como árvore... Estou brincando. Será como árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Queridos, o homem bem-aventurado, ele é equilibrado. Ele não dá fruto verde, e também o fruto não cai do pé porque está muito maduro. É na estação certa. Quando recebemos o Espírito de Deus, a Bíblia diz que não recebemos um espírito de medo, mas de poder, de amor e equilíbrio. Então, meu irmão, quando a gente nasce de novo, morreu aqui, batismo, voltou. Como diz a música do Fernando, já estou crucificado com Cristo. Na verdade está na Bíblia, tá? Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu agora vivo pela fé no Filho de Deus. Quando a gente faz isso aqui, o novo nascimento acontece quando a gente reconhece Jesus. E o batismo é só uma expressão pública daquilo que a gente já fez. Querido, você morreu. E morto não fala. A gente não trabalha com The Walking Dead, não é? Porque às vezes o velho homem vai tomando assim a gente, e a gente fala, não, eu nasci de novo, mas eu sou agora, tá na moda, né? Eu sou assim, eu sou assado. Todos os temperamentos, eles precisam passar pelo filtro da palavra. Eles precisam passar pelo caminho do Espírito. Porque ou a gente vai se tornar cético, ou a gente vai se tornar místico. E Deus não quer desequilíbrio. Deus quer que sejamos tão profundos em Deus, mas ao mesmo tempo sóbrios. E querido, é muito bom você ser sóbrio. Porque eu não vim do mundo, então eu não sei o que é ficar bêbado, graças a Deus. Mas o que eu ouvi de amigos que já vieram dessa vida falavam assim: eu não bebo porque eu quero lembrar de tudo que eu fiz. A falta de sobriedade
nos faz não pensar em ações, em comportamentos, em palavras. Eu sei que não é todo dia que a gente acorda igual a princesa da Disney, cantando para os passarinhos, pedindo para que eles ajudem a lavar a louça. Isso não acontece na minha casa. Já tentei cantar, e vocês sabem, né? Eu tentei. Não deu certo, não rolou. Nenhum passarinho veio me ajudar. Então eu já entendi que aquela coisa bonita, romântica, ela é só Disneyland mesmo. Mas, meu Deus, o tempo foi assim, né? O que é que houve? Mas eu e você fomos... nem todo dia a gente vai ter esse dia. Sabe, tem dia que a gente vai ter um dia bom, um dia de paz, mas vai ser os dias que a gente vai ter um dia mais caótico. É o dia mesmo que a porta do mundo está escancarando na sua frente, aonde vão existir pequenas pedrinhas para que te façam tropeçar. É nesse dia que você precisa pegar a sua alma, o seu temperamento, e colocar diante do Espírito. E entender que até essas coisas vão cooperar para o seu crescimento, para a sua maturidade. É muito legal quando a gente casa de pouco tempo e vai conversar com alguém que tem mais tempo de casado e chega em desespero e fala: mas aconteceu isso e aquilo. Aí a pessoa fala assim, essa pessoa ri. Aí você fala assim: rapaz, sem nenhuma sororidade com a minha dor. Não, é porque ela já esteve nesse lugar. Ela já esteve nessa situação. Ela já viveu essa fase. Ela já viveu essa estação da vida. Provavelmente é a Prefeitura do Rio avisando das chuvas, né? Ok. Fique tranquilo, irmão. Você está guardado aqui. E sua casa não será atingida, amém? Glória a Deus. Até o meu veio alerta de chuva, mas está no silencioso. Crente, bota seu celular no silencioso, vigia. Pois será como árvore plantada junto às correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. A folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. O homem bem-aventurado, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, ele ganha nessa vida sóbria, debaixo do Espírito, andando com Deus, ele ganha a capacidade de prosperar em tudo o que fizer. E isso é muito incrível, porque nos dias que estamos vivendo, aonde o mundo jaz no maligno, as pessoas vão se assustar, porque aquilo que você fizer vai dar certo, vai começar a prosperar, vai começar a acontecer. E por quê? Não é porque você descobriu talvez a ideia mais incrível do mundo, mas porque você é alguém que anda segundo a vontade de Deus. Você é alguém que anda com Deus. Esses são dias em que nós precisamos andar com Deus. Andar com Deus, irmão. Fazer Deus nosso amigo. Trazer Deus para a nossa vida. E permitir que Ele, como autor da mesma, escreva ela de forma incrível. Andar com Deus é caminhar com Jesus em qualquer lugar onde você esteja e ser uma voz de relevância ali onde Deus te plantou. A Bíblia diz que houve um homem relatado nela que andou com Deus. Esse alguém é Enoque. Você vai ver, ele está no meio de um monte de genealogia. E fulano que gerou Beltrano, que nasceu não sei quem e viveu mais tantos e tantos anos. E eles vão continuar. E não sei quem que gerou não sei quem e nasceu e tantos anos. E aí, no meio de tanta história genealógica, aparece um homem que andava com Deus.
E a Bíblia diz: e Enoque andou com Deus, e já não foi mais encontrado, porque Deus o tomou para si. Este homem não experimentou da dor da separação, num tempo onde o Espírito ainda não estava sobre os homens, no tempo onde aquela situação da queda, ela era recente, não em datas, mas era recente. Num tempo onde as pessoas não conheciam Deus e nem a sua lei, aquele homem começou a trazer Deus para a sua jornada. Ou melhor, ele começou a andar no caminho com Deus. E ele não passou pela separação. E por que ele não passou pela morte? Vocês lembram qual foi o veredito para o homem quando comesse do fruto? Olha, se você comer, pastor Josias sempre fala isso, e nunca mais eu esqueci. Fique tranquilo, em qualquer lugar eu vou dizer isso. Morrendo, morrerás. Pode parecer bobinho, mas o que Deus estava dizendo para o homem é: você nasceu de mim. Assim como está o peixe para a água, a terra para a planta, o homem está para Deus. O homem saiu de Deus. Então Deus disse para o homem: o dia que você experimentar do bem e do mal sem estar comigo, ou melhor, o dia que você quiser provar daquilo que você não tem maturidade para provar, você vai se separar de mim, morrendo. É a morte espiritual. O cordão que ligava o homem e Deus foi cortado. O dia que você morrer, você morre. Ou seja, a partir desse dia, seu corpo tem prazo de validade. É por isso que às vezes não sabemos lidar com a morte, porque não fomos criados para ela. Só que Enoque entendeu isso. Ele desejou conhecer a Deus antes de experimentar do mundo. E ele nem precisou, porque Deus, quem aqui já viu? Eu preciso fazer uma explicação para que você entenda o que eu estou querendo dizer, para que você saia daqui bem pedagogicamente ensinado. Quem já viu nota falsa? É porque agora quase não tem nota, né? Mas existia um tempo, queridos, crianças, aonde haviam notas. Eram notas, começou com uma nota de R$1, 2, e fomos evoluindo até que elas sumiram. Como é que a gente sabia que uma nota era falsa? Porque a gente conhecia a verdadeira. Então o que é que Deus estava propondo para o homem? Eu quero que você conheça tudo na minha perspectiva, a partir do caminho que você trilha comigo, e não do caminho que você decide trilhar sozinho. Enoque entendeu isso, e por isso ele não experimentou da morte. Vamos para mais um texto. Hebreus 11, 5. Ele está na galeria dos heróis da fé. Olha que coisa incrível. Gente, até a Light está mandando mensagem. Olha isso. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes, olha que coisa incrível, antes da sua transladação, ele alcançou testemunho que agradara a Deus. Logo depois nós temos o verso que todos nós sabemos de cor: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu preciso de fé para me aproximar de Deus. A fé é o combustível que eu injeto no meu carro, nesse caminho, me aproximando de Deus. E à medida que eu me aproximo de Deus, eu vou sendo galardoado por Ele. E qual é o galardão? A sua própria presença
natureza, a sua própria pessoa, a sua própria essência. À medida que eu vou andando com Deus, mais parecido com Ele eu me torno. Salmos 115, versículo 8 diz, e é um dos conceitos que nós, ministros de música, falamos quando vamos ensinar sobre adoração: tornem-se estes semelhantes aos que adorem. E o que ele estava falando, o salmista? Estava dizendo de deuses que têm olhos, porém não veem, mãos e não apalpam, pés e não andam, ouvidos e não escutam, boca e não falam. E aí ele vai dizendo: se tornem semelhantes a estes. Então, dentro de adoração, por isso que adoração não é só música, mas isso é pauta para outro dia. Dentro de adoração, adorar é tornar-se semelhante ao Deus que adora. Você está comigo? Vamos a mais um texto. João capítulo 15. Versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no amor. Estas coisas vos tenho dito, para que a minha alegria permaneça em vocês e ela seja completa. E o meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Olha isso, meu irmão. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Verso 15: já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. O que isso quer dizer? O servo não conhece o seu senhor. O servo vai ter uma tratativa com o seu senhor de uma forma indiferente. Esses dias eu recebi na minha casa uma amiga de muitos anos, e celebramos algumas vitórias e conquistas. E ela já chegou fazendo piada, contando, a gente confabulando as coisas e brincando. E foi tão legal que a gente trouxe uma coisa descontraída para contar as coisas. E por que ela pôde fazer isso? Porque ela é minha amiga há mais de 15 anos. Talvez, se nós tivéssemos uma relação curta, aonde nós nos cumprimentamos, mas não nos conhecemos, não seria essa a abordagem. Mas porque nos conhecemos, temos intimidade para se assentar à mesa, para sentar no sofá, para abrir a geladeira, para lavar a louça. Grande intimidade é quando alguém pode lavar a louça da sua casa. E olha o que Jesus está dizendo para os discípulos: eu não chamo vocês mais de servos, porque o servo, ele não sabe o que o Senhor está fazendo, mas eu chamo vocês de amigos, porque tudo, e engraçado, esse termo no grego também quer dizer a mesma coisa. Tudo, tudo quando ouvi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. À medida que vamos caminhando com Deus, Ele quer que nos tornemos seus amigos. Você está comigo, meu irmão? E aí ele fala no 16: porque não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi vocês e vos designei. Ou seja, eu dei um destino a vocês, eu dei a vocês uma missão, para que vocês deem fruto. Salmo capítulo 1: e o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele conceda a vocês.
Uma vida frutífera é uma vida sendo Jesus o seu melhor amigo. E à medida que você conhece Jesus, você vai entendendo o que é preciso fazer. E como eu conheço Jesus? Pela sua palavra e pelo seu Espírito. Sabe, eu vou fechar com esse texto, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Ainda ali havia muito o que dizer, mas vou obedecer o meu amigo, ok? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Esse foi um dos textos foi um dos primeiros textos que eu conheci, quando conheci o Verbo da Vida. E foi o que me saltou os olhos. Nós vemos o apóstolo Paulo dissertando a respeito de algumas coisas. E ele vai dizer assim, no verso 9: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Bonito, não é esse versículo? Mas ele está incompleto porque tem o verso 10. Às vezes a gente ouve essa palavra e num rampante de efusão, é isso, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, e o coração nunca soube. Pois é, isso acontecia assim, mas na primeira dispensação. Esse texto é baseado num texto que diz: desde a antiguidade ainda não se viu, nem com o ouvido se ouviu, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. A gente esquece do versículo 10, irmão. Agora a gente está numa nova aliança, a gente está vivendo uma nova vida, a gente está debaixo de uma nova dispensação. Aí no versículo 10, mas nós temos aí, português para quem precisa de português, um termo adversativo. E a função do termo adversativo dentro de uma oração é contrariar o que foi dito antes. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, todos esses termos são adversativos. Então vamos lá. O que os olhos não podiam ver, o que os ouvidos não podiam ouvir, o que o coração não podia saber, é o que Deus preparou para os que o amam. Porém, entretanto, contudo, todavia, nesse tempo agora, nessa dispensação agora, eu e você temos a revelação por seu Espírito, porque o Espírito esquadrinha todas as coisas. Ou seja, o que os olhos não podiam ver agora podem, o que os ouvidos não podiam ouvir agora podem, o que o coração não podia entender agora pode. Por quê? Quando Jesus ele morre no nosso lugar, e ele é o primeiro, não mais o único, ele vem como filho único, ele volta como filho primeiro, ele dá a nós um novo coração. Para quê? Para que possamos entender, para que possamos saber aonde que isso está escrito. Versículo 12: ora, não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, a fim, com a finalidade, o destino, o objetivo, tem uma função. Ter o Espírito habitando dentro de nós tem um objetivo. E qual é o objetivo? Para conhecermos aquilo que Deus já nos concedeu gratuitamente. Deus nos deu o seu Espírito para que possamos conhecê-lo. E à medida que eu conheço o Senhor, mais parecido com Ele eu me torno. Não tem problema se você chegou e ainda é um menino na fé. A gente está aqui para tirar sua fralda suja e não jogar você fora. Mas se você não é mais um menino na fé e é um adolescente, um conselho que eu te dou: você não sabe de tudo. Agora, se você já está indo para uma fase de jovem adulto, está na hora de se assentar à mesa com o pai e parar de pedir. Porque agora o filho maduro não pede, ele acessa.
O filho maduro não pede, acessa. Você vai ver isso nas cartas de Paulo. Início ele vai dizendo para as igrejas meninas na fé, ele diz para pedir. Mas para as igrejas que ele percebe maturidade, ele diz: deem graças. Por quê? Porque agora não é uma questão de precisar de alguém para chegar. É uma questão de habilitação para acessar aonde precisa. Por que a gente nunca vai dar um carro zero na mão de uma criança de 10 anos? Porque ela não tem maturidade, ela não tem ciência de espaço, muito menos habilitação para dirigir. Por que às vezes ainda não recebemos aquilo que de Deus esperamos? Talvez não é porque Deus seja mau, e nem o diabo nisso. É só a nossa falta de robustez para receber sem se perder. Você está comigo, meu irmão? O Ministério de Música pode subir. Pelo amor de Deus, eu fui ficando desesperada. Cadê vocês, Senhor? Me ajuda. Nós precisamos caminhar. Gente, é muito incrível como a Bíblia toda ela é explicativa. Por isso que eu amo a língua portuguesa, porque é só você entender. Interpreta o texto, meu irmão. Está lá. Está lá. Não inventa o pavão. Não cria. Deus estava querendo dizer, não, Ele está querendo dizer o que Ele está querendo dizer. Ele disse aquilo que Ele disse. Efésios capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo vai dizer assim: eu não cesso de dar graças por vós, e eu oro para que vocês tenham o espírito do ver e do saber. Eu oro para que os olhos do entendimento do coração de vocês sejam iluminados. E sabe o que é incrível? Todas as vezes que o apóstolo Paulo escreve sobre isso, ou que nós vemos os escritores da Bíblia falar sobre revelação, sobre crescimento, sobre progressão, não é para ter coisas, mas é para conhecer a Deus. Porque à medida, aí vem Jesus antes de todo mundo e diz assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que isso quer dizer? À medida que eu busco o seu reino, e o reino de Deus vai sendo o meu, a justiça de Deus vai se tornando parte da minha vida, eu não preciso pedir, eu só preciso acessar. A porta se abriu, eu passo por ela. Mais um nível. A porta se abriu, eu passo por ela. Outro nível. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando um pouco mais a cada dia, até que seja dia perfeito. O que Deus está nos convidando a viver nesses últimos dias da igreja é que a nossa vida, ela vai ser discrepante. Eu não estou falando de crente 007, irmão, que ainda tem cheiro de pecado no caminho. As pessoas, ainda que você não abra a boca, reconhecerão quem é o seu amigo. E vão dizer assim: você é crente. Não porque você vota em A ou B, não porque você tem um ideal evangélico, entre aspas. Infelizmente o termo evangelho tem entrado em formas pejorativas, mas o evangelho é as boas novas da salvação. Não porque você faz parte de um grupo do IBGE. Não. As pessoas reconhecerão o amigo em você pelo simples fato de você andar com ele e buscar conhecê-lo. Porque à medida que eu conheço a Deus na pessoa do seu Espírito, irmão, você tem noção que o Espírito de Deus, depois você lê em casa esse texto de 1 Coríntios capítulo 2, o Espírito de Deus, ele é o único ser habilitado pelo próprio Deus a conhecê-lo. É como se, vamos
exemplos, ok, irmãos? Deus é muito maior e infinito, infinito. Deus é eterno, Ele está fora do tempo. Ele é muito maior do que isso. Mas acho que se pudermos falar de infinitude, dentro da nossa capacidade natural, o mar é o que mais se assemelha. Porque não vemos o seu começo, nem o meio, nem o fim. O Espírito de Deus é o único mergulhador, capacitado pelo próprio Deus a entrar nas profundezas de quem Ele é. Você está comigo? Você está entendendo essa simbologia que eu estou trazendo para você? Aí Deus, se Deus fosse um mar, Ele já habilitou alguém, o seu próprio Espírito. Ele pega o seu Espírito e fala assim: você vai habitar dentro dessa pessoa, para que agora você e ela mergulhem nesse lugar. É por isso que Deus quer abrir os nossos olhos. Deus quer que você o conheça pela ótica dele e não pela ótica de outrem. E quando a gente está aqui como congregação, a gente vai se afiando na vida, a gente vai aprendendo a colocar os temperamentos no filtro da palavra. Isso aqui não é apenas um lugar onde você vem aos domingos, isso é uma comunidade de fé. Nós somos uma família, e como família, um dá pitaco na vida do outro, sim, meu irmão, porque o Pai é nosso, o pão é nosso, e a gente se ajuda a crescer. O que seria de mim sem você? Porque a gente cresce junto. Não tem ninguém, não tem como você querer ser o mais espiritual de todos, morando sozinho numa montanha. Não tem como. Para que você conheça Deus, você precisa olhar para o outro também. Você está comigo, meu irmão? Você pode fechar os seus olhos nesse momento? Te agradecemos por essa noite. Bendizemos o teu nome na beleza da tua santidade. Amigo Espírito Santo, nos ensina a crescer. Seja o nosso ajudador. Que possamos começar uma jornada de conhecimento de quem você é, para que não andemos perdidos, para que não andemos sozinhos, mas caminhando com você até sermos dia perfeito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.